Fala, meus amores, como é que vocês estão? Estamos aqui, claro que eu estou com ele, meu grande amor. Como é que tá, André? Tô ótimo, Carol. E hoje nós vamos falar sobre Cuba. Todas as verdades serão ditas aqui neste episódio. Se você acha que é bom morar em Cuba, ou se você acha que o Brasil tem que ir pro mesmo sentido que Cuba, hoje você vai tirar as suas dúvidas, Carol. E quem a gente trouxe aqui para ser entrevistado hoje? Trouxemos ela, comentarista, Zoe Martinez. Martini. Ela que é youtuber, estuda direito, é a principal, uma das principais influenciadoras que fala sobre como morar em Cuba. Por quê? Porque ela nasceu em Cuba e estuda direito. É isso ou não é? É isso aí. E olha lá, hein? Vamos saber como é viver em Cuba, mas não como turista. Como pessoa que nasceu em Cuba. Agora me fala Não uma dá coisa, vontade porque de chorar, você. O que eu gostei em você? Eu gosto. Além Ah. da. A Zoe, ela veio com. Ela tá fashion hoje. Ela tá muito fashion. Eu gosto Gente, disso. olha, é que eu só uso roupa preta. Aí agora no programa que eu Você tá faço, fashion, né? Eu tô usando cores mais Trazer alegria, né? vivas. Trazer essa coisa O Paulo toda. Matias, ele é meu personal. Tá? Ele é muito bom com essa questão. E aí ele fala, Zoe, não, você tem que usar cores mais vivas. Só preto te apaga. Aí eu tô seguindo a dica dele E e tá ótimo. Ó, parabéns pra ele. gostei, gente. Perfeito. Gostei Ficou desse linda. pink. Você é uma mulher que eu vejo que você tem atitude, é autêntica, você tem opiniões e você é uma mulher grande. Inclusive, eu queria que você comentasse o que aconteceu do Emílio. Eu soube que aconteceu, né? Você teve um fato que o Emílio te ajudou muito. Comenta pra gente isso, eu acho bacana, porque você é uma mulher de referência, você é uma mulher que tem, sabe, daqui a pouco você já é referência e você vai ser um grande símbolo, na minha visão. Olha, eu falo que minha missão de vida, eu sou uma pessoa que crê muito em Deus, sabe? Eu até tenho uma tatuagem aqui de fé. E eu falo que a minha missão de vida é alertar as pessoas sobre o comunismo. Porque várias vezes eu tentei me afastar disso para cuidar da minha vida, da faculdade, mas sempre eu sou puxada. Em 2018 eu estava super bombada. Em 2019 eu me apaguei, parei de gravar vídeos. E em 2020 fui puxada de novo. E aí agora com todas as coisas sobre Cuba, né, a desinformação, Lula falando que era por causa do embargo, a manifestação, o MST defendendo a ditadura, e eu lá uma voz, né, na mídia, falando a verdade sobre o meu país. Então uma coisa que eu acho que Deus me colocou realmente nessa missão, sabe? Senão eu acho Com que eu estaria nos certeza. Estados Unidos. E eu vim para o Brasil. Muita gente fala, nossa, o que você está fazendo no Brasil, né? Então, eu tinha um sonho muito grande. Eu sempre gostei muito de comunicação, de trabalhar na Jovem Pan. Jovem Pan tem vários veículos e eu sempre quis Jovem Pan. Não sei por quê. Eu tenho fixação. E aí, o Emílio me chamou para participar do programa. E eu fui. Ele me achou na internet, falou que viu um vídeo meu, gostou e me Não, chamou. O Emílio assiste tudo, o Emílio tá sempre ligado em tudo. Ele fica sabendo de tudo. Não sei como eu, Emílio, você não tem rede social, como é que você fica sabendo e De tal? tudo. E aí ele me chamou, participei do programa numa sexta. Aí na sexta, quando acabou o programa, ele falou: volta na segunda. Aí eu, tá bom, volto. Aí na segunda eu participei de novo. Foi em janeiro, fevereiro, isso. Aí não voltei mais lá. Deu julho, que aconteceu tudo, toda aquela questão de Cuba. Me ligam uma hora antes. Você pode participar agora do programa? Eu falei, nossa, mas tá faltando uma hora, não tem como eu me arrumar. Aí eu pensei e falei, não, quer saber? Eu vou. E foi a primeira emissora para quem eu dei entrevista. Todo mundo me ligando. Todo mundo querendo saber sobre Cuba, pra entrevista e tal. E foi a primeira que eu falei, não, eu vou dar entrevista para eles. E eu fui. Eu tava almoçando lá no bar da Dirce, que é onde o pessoal do programa se reúne. E passa o Tutinha. E o Emílio fala: Ô, contrata essa menina aqui, ela é muito boa. Aí o Tutinha, mas eu vou colocar onde e tal, tenho que pensar. E aí, ok, né? Eu peguei, que eu tava bombada nessa época, minha amiga, num jantar lá, um casal de amigos, falou pra mim: Zoe, você tem que mandar mensagem pra esse cara. Você não pode perder essa oportunidade. E eu, imagina, não vou Pro mandar Emílio. mensagem. Não, pro Pro Tutinha. Tutinha. Porque o Emílio ele já tava tentando. Ele sempre falava de mim pro Tutinha e tal. Ele fala que ele é muito. Ele é bom olheiro. O, Tutinha, Ô, o Emílio. Emílio fala Aliás, nos um grande beijo corredores. pro Emílio. Eu gosto muito do Ele Emílio. tem feeling. E aí, eu falei, não, eu não vou incomodar o Tutinha mandando mensagem. Minha amiga falou, não perde essa oportunidade. Não volta. Vai atrás. E aí, o namorado dela conseguiu o contato do Tutinha nessa noite. Me ajudou a escrever uma mensagem e eu mandei pro Tutinha. Aí, no dia seguinte, ele me responde, todo educado. Eu falo, ele me respondeu por educação. Ele falou, vamos pensar em alguma coisa. Não deu um mês, o cara me liga.
você pode vir aqui amanhã? Eu tava lá em Brasília, cuidando de uma amiga que tinha passado por uma cirurgia no pé. Aí eu falei, olha, tô com uma parente que quebrou o pé, não consegui ir agora, só semana que vem. Não ia deixar minha amiga na mão, né? Minha melhor amiga. E aí ele falou, ok, pode ser semana que vem. Todo mundo, você é louca, meu, a Jovem Pan querendo conversar com você e você deixando pra semana que vem. Mas ok, controlei a ansiedade, vim pra São Paulo na outra semana. Conversei com o Tutinho, ele falou, olha, é pro Morning Show, como comentarista fixa. Ele fala que o Morning esquerda muito. Tá esquerdando muito para esse programa. E aí eu falei, claro, lógico. E entrei na Jovem Pan assim. Mas a primeira pessoa que me deu a oportunidade de dar uma entrevista lá na Jovem Pan foi Emílio. Ele é uma pessoa muito incrível. Ele parece meio durão, né, ao vivo e tal, mas o Emílio é uma das pessoas mais sinceras e verdadeiras que eu conheço. Eu conheço bem o Principalmente Emílio. nesse meio, que é muito Eu conheço complicado, muito de bem o Emílio. ego e tal. Cara, ele é tão. Ele é muito grande no Brasil. É o maior Muito, comunicador, na muito. minha opinião, é o maior comunicador. E quem fala com ele e tal, vê a pessoa humilde que ele é. Zero Sim. ego. Ele não se acha, ele não acha que é o bambambam, que é o melhor da rádio. Nada. E ele Não, é. Ele é uma pessoa sensacional. Tem muito que aprender com ele. E eu tenho 22 anos. se Tenho apega nele, muito. porque ele é muito inteligente Exatamente. e é uma pessoa muito especial, o Emílio. Ele é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e um grande respeito. Conta uma coisa pra mim. Você veio com 12 anos pra cá? Eu cheguei no Brasil aos 12. Através do meu pai. Meu pai tem família brasileira. Ele tem família libanesa, né? A ascendência dele é libanesa. Então, há muito tempo atrás, a família migrou e o avô dele foi para Cuba. E os tios e primos, irmãos do avô vieram para o Brasil e para Venezuela. E aí, meu pai nasceu em Cuba, com família brasileira, com família venezuelana. E conheceu a minha mãe. Casaram. Ele é meu pai de criação, tá? Que eu considero meu pai. Ele me adotou aos 2 anos de idade, então é meu pai da vida. É o pai que Deus me deu. E aí, minha mãe engravida da minha irmã do meio. E nesse período que minha mãe engravida, em 2005, meu pai é obrigado, convidado, a entrar para o Partido Comunista de Cuba. Por quê? Porque ele é engenheiro em telecomunicações eletrônicas. E para vocês terem uma noção, em Cuba, em 2005, era completamente proibido ter internet. E meu pai tinha acesso, porque ele era chefe da Detexa, que é a empresa estatal que mexe com telecomunicações, com essa questão de internet para turista e para a cúpula do governo. E aí, quando você ocupa esse cargo de chefia, tem que entrar pro partido. E meu pai não queria. Depois que você entra, não consegue mais sair. E ela fala com a prima dele no Brasil. Ela faz uma carta convidando ele para vir passar umas férias. Que antigamente era completamente proibido. Só através de um familiar fazendo uma carta para sair. Pra sair de lá. E aí ele vem pro Brasil, deixa minha mãe grávida da minha irmã do meio e me deixa com 5 anos. Chega aqui como turista, fica esses 3 meses. Após os 3 meses, fique legal. Completa 1 ano no Brasil e fala: olha, eu tenho que me legalizar aqui, tenho que começar a trabalhar para trazer minha família. E aí vai na Polícia Federal, se acolhe na lei de exilado político, fica aqui como exilado político. E depois de quase 4 anos, consegue tirar minha mãe de Cuba. Aí minha mãe vem pro Brasil, deixando eu e minha irmã em Cuba, com os nossos avós maternos. Minha mãe vem pro Brasil depois de quase 4 anos, sem ver meu pai. E nesse período aqui, ela engravida. Eu falo que é a filha da saudade. E acabou que foi bom, mas realmente não foi combinado. As pessoas falam, ela engravidou pra conseguir tirar as filhas de Cuba. Não, realmente, meus pais estavam muito mal financeiramente. E a gente vê a nossa irmã como um presente de Deus mesmo, porque acabou que ajudou muito na nossa saída. Então, no começo foi turbulento. Como é que a gente vai fazer para sustentar, né? Mais uma boca. Mal a gente está conseguindo se sustentar. Um monte de papelada para tirar as filhas de Cuba, porque é caríssimo. Meu pai gastou mais de 100 mil reais. E a Nossa. burocracia da ditadura cubana, eles fazem de tudo para atrapalhar ao máximo, né? Mas como os pais estavam aqui tendo uma irmã brasileira, a ditadura se viu na obrigação de deixar a gente vir para o Brasil. E por que essa separação familiar? Porque em Cuba, na época, era proibido criança sair como turista para visitar. Tinha que ser definitivo. Então, teve que se dar assim. Meu pai e minha mãe, que teve direito à lei de exilado político do meu pai. E como o pai e a mãe estavam aqui, as filhas tinham que vir através da lei de reunião familiar. E aí, depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com 5 anos. E eu volto a ver meu pai com 12. E aí conhecemos a nossa irmã brasileira
com quase 3 anos. Mas essa lei mudou em Cuba, por exemplo, né? Que você falou, quando sai uma criança, por exemplo, não pode mais voltar. Isso mudou, essa lei? Como é que funciona Agora hoje? está mais flexível. Então, as pessoas estão conseguindo sair para turismo, só que é muito difícil porque tem que ter dinheiro. É muito caro para qualquer coisa, até para abrir um negócio, enfim. Sempre com alguém de fora, morando no capitalismo, que consegue te tirar de lá com dinheiro. Então, as pessoas conseguem sair para fazer turismo e raramente voltam. Quem consegue sair nunca mais volta. Mas é sempre com um país capitalista por trás bancando, né? Zoe, vocês ficaram, seu pai foi primeiro, depois sua mãe conseguiu ir. Vocês, de alguma forma, sofreram algum tipo de penalização? Para quem fica, é muito sofrido, fora a saudade dos familiares, mas tem algum tipo de punição pelo governo? Não, com a gente não aconteceu nada, mas acontece com outras famílias, mas graças a Deus com a minha família não aconteceu nada. Só que meu pai ficou um tempo se ele quisesse voltar, não podia, porque corria risco de ser preso, né? E por que você acha que esses países, né, têm esse problema de deixar as pessoas saírem? Por que será, né? Se é tão maravilhoso, é algum problema mental das pessoas, porque se é como os brasileiros que nunca foram lá falam, maravilhoso, é um paraíso na Terra, Como por que as turista, né? pessoas querem sair, né? Porque é um lixo. É um lixo morar em Cuba. Sem liberdade, sem comida. Eu tenho um problema com comida até hoje, eu vejo comida, eu como o tempo todo, porque lá é escasso total. Não tem papel higiênico, a educação, você não é ensinado a pensar, você é ensinado a obedecer. Não tem essa coisa de empreendedorismo. Eu comecei a empreender aos 17 anos aqui no Brasil. Então, eu sou completamente diferente de tudo que me foi ensinado em Cuba. Então, as pessoas querem sair, as pessoas querem uma vida melhor. E vendo essas pessoas que conseguiram sair, por exemplo, eu tinha tios que tinham saído aos 18 anos de idade, fugiram de lá. E eles voltavam para visitar minha tátara, minha bisa. Eu conheci minha tátara. E aí eles contavam de como que era a vida fora. E pra gente era uma realidade tão diferente que você fica curioso. Você fala, nossa, eu quero, né, conhecer. Por que lá é tão assim e aqui é tão ruim? E toda essa curiosidade vai que leva as pessoas a quererem sair mesmo. Tá? E dificilmente, acho que eu não conheço um cubano que saiu e depois voltou para Cuba. Depois que você conhece o capitalismo, você nunca mais quer comunismo. Você se mata trabalhando no capitalismo, mas você tem recompensa. Sim. Você pode ser pobre e sair da pobreza através do trabalho. Eu estudei em escola pública aqui minha vida inteira, em Campinas, no interior de São Paulo, e o ensino público não é muito bom, né? Você tem que se esforçar em dobro. Consegui passar numa faculdade, vendia trufa na escola, no ensino médio, depois comecei a dar aula de espanhol e fui me virando e minha vida foi mudando. Então, essa coisa de que, é pobre, tem miséria no Brasil, igual que em Cuba, tem. Só que lá você não tem oportunidade de trabalhar e sair e de crescer na vida. Aqui você tem. Então, eu falo que lá em Cuba, eu não seria nada. Eu esperaria que minha mãe e meu pai me mandassem dinheiro para comprar o mínimo e subsistir lá, né? Aqui não, aqui eu levanto todo dia e quero mais, e quero mais, e quero mais. Mudou até a alegria, né? Vem com uma alegria feliz, porque, né? Dizem que tem bons médicos em Cuba, tudo, mas a Renata veio aqui, até a Renata Barreto veio aqui e falou: tudo bem, tem médicos, eles falam que tem, mas não falta material no hospital. Como é que faz, né? Os médicos, teve uma época que a qualidade da medicina era muito boa, sim, isso é inegável. Só que virou negócio. Com a queda da antiga União Soviética, que financiava Cuba, com a falência da Venezuela, com a mudança de governo aqui no Brasil, e a pobreza, a miséria da Argentina, Cuba ficou sem em quem se encostar. Então, o turismo e o Mais Médicos, programas como Mais Médicos, viraram negócio. Eles não estão mais interessados na qualidade, mas na quantidade. Então, qualquer um, hoje em dia, passa em medicina. Por quê? Porque eles precisam de médicos para mandar para fora. E os melhores, que são da velha guarda, são os primeiros que eles mandam para fora de Cuba. E, né, é muito dinheiro. Aqui no Brasil, eles ganhavam 10 mil reais e só 1.000 e poucos iam para os cubanos. E Mais de 65% do salário ia para a ditadura. Ou seja, o médico trabalha fora do país, mas ele tem que mandar. O governo paga o salário para Cuba. E aí Cuba segura ali a comissão dela, o Sim. governo, e paga o restinho ali pro médico. Por isso né? que aqui acabou. Falam que o Bolsonaro destruiu, né? Os mais médicos. Não, o Bolsonaro só falou: olha, são os médicos cubanos que trabalham. Então, o governo brasileiro quer pagar pro médico cubano e não pra ditadura. E aí a Perfeito. ditadura não aceitou.
E olha que cara de pau, né? Porque a ditadura cubana fala que é trabalho humanitário, que Cuba ajuda os países mais necessitados. Ah, se ajudasse, se fosse trabalho humanitário, não cobraria tão caro, né? Não ficaria com dinheiro no bolso, né? Pois é. Agora, Zoe, e a questão de segurança lá, como é que é? As pessoas conseguem andar nas ruas em Cuba? Tem segurança? Quem faz a segurança lá? É o exército? É a polícia? Tem polícia em Cuba, mas atualmente aumentou muito a violência. Então, tem até um vídeo que eu postei uma vez nas minhas redes de uma pessoa roubando uma lâmpada. Uma lâmpada do corredor de um vizinho. Para você ver como é que é a miséria em Cuba. Quem que rouba uma lâmpada aqui no Brasil? Então, qualquer coisinha, eles estão roubando. É um relógio falsificado, eles vêm na rua e roubam. A violência é muito grande devido a essa escassez de tudo, né? Que as pessoas precisam de alguma forma subsistir, pegam, roubam e vendem no mercado negro, que é atualmente onde as pessoas mais consomem as coisas. No mercado negro, que a ditadura finge que não existe, porque é bom para a ditadura. Faz a economia, né, de Cuba girar através desse mercado negro que eles vendem pelo triplo do valor. Você falou que você veio com quantos anos pro Aos Brasil? 12. Com os 12. Até então, antes você ficava com a sua avó, é isso? Minha avó E e seu meu- pai minha veio, avó né? e Sua meu mãe. avô. Como é que era a sua vida lá em Cuba, né? Porque assim, como que é a vida de um adolescente, as escolas em Cuba, como funciona? Olha, eu era bem indisciplinada. Minha mãe achava que eu não ia ser nada na vida, porque eu nunca liguei para estudar. Eu só queria brincar e eu sempre era muito do contra. Então, na escola, minha mãe era chamada toda semana. Olha, sua filha fez tal coisa. Olha, sua filha não quer fazer isso. Então, teve uma vez que tinha que dar um dinheiro, a MTT, que é um dinheiro que a ditadura cubana arrecada todo mês, que é para a defesa da revolução, por se acontecer algum ataque yankee, do imperialismo yankee. E eu não queria dar esse dinheiro, eu não tinha nem 7 anos de idade. Eu falei, não quero dar, eu quero comprar uma pizza. E aí a professora pegou e incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Pra você ter uma ideia. Com uma criança de 6, 5 anos de idade. É uma loucura muito grande, né? Os professores são usados, né? Pra doutrinar. Incentivar, né? Doutrinar mesmo e incentivar o ódio entre as crianças. E até hoje fazem isso. Basta ver os cubanos que saem com pedaços de pau atacando os manifestantes a favor da liberdade atualmente, né? E eu sempre fui muito do contra. Eu nunca entendi muito bem por que eu não posso falar isso pra professora. Tipo, levantar a mão e questionar. E aí minha mãe falava: "Sou eu que você escuta em casa, você não pode repetir na rua". Nunca entrou na minha cabeça isso, até chegar no Brasil e eu comecei a perceber na escola que aqui a liberdade não é muito como eu achava que era no começo, mas para quem veio de uma ditadura era uma liberdade total. Na sala de aula, o aluno levantava a mão: "Professora, eu não entendi isso. Por que você acha que é tal coisa? Pode ser isso". Eu falava: "Gente, o aluno pode conversar dessa forma com o professor, né, questionar". E então minha vida em Cuba foi isso. E aí me perguntam: "Você sente saudade da tua infância, do que você viveu?" E eu falo: "Eu não sinto saudade do que eu vivi em Cuba, eu sinto saudade da minha família reunida". Então, dos meus tios, que hoje moram uma parte em Miami, outra parte na Espanha. Eu sinto saudade da minha bisa e da minha tátara, que não estão mais aqui. Então é mais isso, do seio familiar. Né? Sim, Da a minha, gente fica minha com família é vazio, né? separada. Minha família tá separada. Eu nunca vou conseguir falar: opa, comprei uma casa, eu quero fazer um churrasco domingo com toda a minha família. Porque tá toda espalhada pelo mundo. Meus avós estão em Cuba, por exemplo. Sim. Mas as pessoas, por exemplo, alguns tios seus que estão em Miami, eles podem, por exemplo, vir pro Brasil? Ou o refugiado político tem que ficar ali e pronto? Não, eles moram em Miami há muito tempo. Ah, tá. Esses tios saíram há 20, 30 anos, então eles podem sair de boa. Mas eles não têm uma vida, uma condição muito boa para falar: ah, vou pro Brasil Sim. visitar, entende? E me tira uma dúvida, Zoe. Beleza, o seu pai e sua mãe conseguiram um atestado de refugiado político, né? Como é que funciona isso? Enfim, o governo brasileiro emite uma ordem para Cuba falando: não, esse cidadão vai vir para cá e pronto. Como é que é essa situação? Olha, o cubano vai, né, na Polícia Federal e fala: estou sendo perseguido, meu país é uma ditadura, explica todas essas questões. E aí o governo brasileiro dá esse direito de: não, vamos te acolher no país, vamos te defender dessa perseguição da ditadura. Então funciona dessa forma. O que eu acho interessante a gente falar aqui? Muitas vezes eu vejo pessoas com a camisa do Che Guevara, Nossa. enfim. Principalmente gays, né?
Então, eu nunca prestei atenção, assim, em Uma perguntar. uma boa questão pra gente falar aqui. Mas o que que eu vejo? Às vezes, uma vez eu perguntei pra uma menina porque assim, eu te confesso, eu não conheço Cuba. Eu nunca nem visitei como turista, mas a gente sabe que a Cuba é um país que vive todos esses problemas. Então, às vezes eu vejo uma pessoa com a camisa do Che Guevara. E aí um dia eu perguntei pra uma menina, eu falei: "Por que que você anda com essa camisa do Che Guevara?" Ela falou: "Ah, porque o Che Guevara libertou Cuba." Né? Então, eu queria que você falasse um pouco para o nosso público essa questão do Fidel Castro e do Che Guevara, se realmente eles são considerados assim, eles libertaram Cuba ou a sua visão sobre isso. Olha, em Cuba tiveram campos de trabalhos forçados, tá? Campo de concentração. E um dos idealizadores, uma das cabeças, foi o Che Guevara. Ele era uma máquina de matar. Muitos que conviveram e depois deixaram, né, por escrito, falaram que era sangue frio e ele sentia prazer em matar. Ele foi na ONU e declarou que que o governo cubano estava matando, continuaria matando até achar necessário. Então tá o vídeo não mente, a fala do cara. Ele odiava gays, negros, matava mesmo, fuzilava. Sentia prazer nisso. Então é Só que até complexo, né, a gente falar que só que a ditadura cubana é muito boa de marketing, né? Essa questão do socialismo, do comunismo, eu falo que eu estou fazendo um TCC sobre comunismo, regimes totalitários, e eu faço esse questionamento. Por que que o nazismo é considerado crime? Eu sou contra o nazismo, tá? Deixando claro. E o comunismo não. O comunismo matou mais que o nazismo. Né? E hoje tá vivo aí, você vê as pessoas falando: "Seremos como el Che, viva Fidel". Se você falar na rua: "Viva Hitler", você vai preso ou você é processado. E aí eu cheguei a uma conclusão, que ainda não, tenho que me aprofundar mais, mas é o seguinte: o nazismo, ele é isso e isso. É horrível desde a concepção e não tem palavras bonitas, enfeitadas. O comunismo, socialismo, como quiserem chamar, porque na prática é a mesma coisa. Só traz exílio, pobreza, miséria, falta de liberdade, né? É isso que traz. O comunismo, ele te envolve com as palavras bonitas. Igualdade, né? Todos somos iguais, o Estado vai te proteger. Isso vai envolvendo as pessoas. E o marketing é muito bonito. Você vê o Lula, né? As palavras bonitas que usam. E aí você vê o Bolsonaro, que é um ogro, que fala a verdade na cara, e as pessoas não gostam. Porque o ser humano tende a ir para esse lado das palavras mais bonitas. E por isso que o comunismo é tão forte, né? Até hoje. Depois que o Che é tão aclamado e o Fidel também. O marketing deles é muito bom e a gente tem muito o que aprender. Eu falo que a direita tem muito o que aprender com a esquerda. Então você que usa às Até vezes questão de marketing, né? Sim. Porque Então você que às vezes usa a camiseta do Che, assim, né, Fidel Castro, enfim, é bom a gente esclarecer isso aqui para que você saiba, meu amor, o que significa de fato. Porque uma coisa é a gente que tá aqui no Brasil, a gente tem uma visão, a gente lê tudo, mas uma coisa é quem vive lá. É totalmente diferente, né? Então é importante, eu acho que é muito importante esclarecer Não, isso. campo de concentração, quem que fala isso? Eu nunca vi um brasileiro falando que em Cuba teve campo de concentração. Assim, colocaram o nome de campos de trabalhos forçados, mas só eram enviados para lá negros, gays, roqueiros, aquele tipo de. punks, né? Exatamente. Só esse tipo de pessoa. E contra-revolucionários. E Ninguém como é que fala é, disso. e como É é que, normal. e como é que é a vida de um É homossexual normal. Eles hoje? falam, o esquerdista fala: "Ah, é normal, tem que matar". Tem gente que fala: "Tem que matar mesmo". Era contra a revolução, Nossa. e aí é contra o é a favor da revolução cubana, mas é contra o nazismo. Pra você ver, não tem nexo o que falam, né. Zoe, e como é que é a vida de um homossexual hoje em Cuba? Olha, não tem muito homossexual em Cuba não, viu. Ou será que é porque eles têm que viver em É isso, escondido? isso. Eu acho que tem Lá eles, talvez, mas tem, sempre vai ter, né, E eles em sofrem todos opressão? os países, mas, Cuba é um país muito a ditadura é muito contra. Eles sofrem bastante opressão Contra lá. gay, contra negro. Na cúpula do governo, só tem 2 ou 3 negros que ocupam cargo de liderança. E ocupam esses cargos porque ajudaram o Fidel na Serra Maestra. Serra Maestra. Mas atualmente não tem um negro que é por meritocracia e vai lá e consegue ocupar uma cadeira junto à ditadura cubana. É muito difícil. E te respondendo de como a vida de um gay em Cuba, tem uma notícia que eu fiz até um vídeo com o print da matéria, que teve um casal gay que estava fazendo um ensaio fotográfico
numa estrada em Cuba e se beijaram. Aí estavam tirando uma foto. Levaram uma multa. Eu não lembro agora de quanto, mas em dólar. Nossa. Aí falaram, não, é porque estamos no Absurdo. meio de uma pandemia e não pode beijar. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Tanta Pra coisa você pra se ter preocupar, né? Pra você ter uma ideia. E conheço pessoas que em Cuba casaram com mulher e tal. E quando foram pra Miami morar, te falo porque são próximos a mim, se assumiram. Olha. Mas em Cuba não tinham coragem. Então muita gente deve viver lá escondida, Sim. porque não tem como se assumir. Sabe que eu fiquei preocupado, Carol, até que a Zoe comentou? Porque hoje a internet é um meio de ferramenta muito importante, né? Até nós aqui estamos utilizando a internet para se comunicar com nossos seguidores. Zoe, eu até assisti um seriado, né? Chama Startup, muito interessante, inclusive. E uma das protagonistas, ela foi para Cuba e ela mexia muito com tecnologia e tal. E ela teve que utilizar, sei lá, um lugarzinho escondido que vendia. Não sei se era um cartão, alguma coisa que você tinha acesso à internet, mas era no mercado negro. Como é que é isso? É isso mesmo lá? Atualmente não. Atualmente, quem tem família fora volta a falar que quem tem família fora, que trabalha, que rala no capitalismo, manda dinheiro para essas pessoas terem acesso à internet. Então, meus avós, por exemplo, meu tio, minha mãe, a gente se reveza para ver quem que vai colocar crédito no mês para eles. Então, assim, agora você tem, só que não na tua casa. Então, aqui você tem ilimitado, né? Ah, vou entrar aqui na Netflix. Lá não, você tem que escolher as suas batalhas. Então, você conversa com teus familiares no WhatsApp ou você vai ver um vídeo no YouTube. Então, é muito caro e muito ruim a qualidade da internet. Mas você tem Por que ir até um exemplo, lugar ou é no celular? Não, quando começou essa abertura de colocar internet em Cuba, era no parque. Tá. Era uma rodinha lá que eles faziam com o Wi-Fi no meio e pagavam por hora. Então eu lembro que eu conversava com minhas amigas por videochamada e elas estavam aqui, tô no parque. Você lembra do parque? Meu Deus, vários jovens lá. Imagina, você sair da tua casa, sentar no parque pra ter Pra poder acesso à usar a internet. internet. E você não tem acesso a tudo, né? Então tem vídeos, tem coisas proibidas. Você não tem direito de privacidade na rede. Aqui no Brasil tem, né? Tem lei e tal. Lá não, eles violam, eles entram, invadem e veem o que você tá fazendo. E a qualidade é muito, muito ruim. Tipo, aqui é 4G, 5G, lá é 1G. É horrível, é muito ruim, caríssimo. Já teve uma vez que eu fui colocar, era R$1.000. Nossa. Menos E de o povo 10 já não tem gigas. isso, É pra o ficar povo já não tem inacessível dinheiro, mesmo, né? né? Não, aí mais da metade da população não tem acesso. Quando você tem dinheiro na mão, você vai escolher o quê? Comida, procurar comida, igual desesperado, ou pagar internet. 2 horas de internet. O que você escolhe? Comer, Quando você tá Sim. passando fome. Necessidade de comida. Né? Óbvio, a Ayn Rand falava, né? Eu me identifico muito com ela em algumas questões, não todas, porque ela é ateia e tal, e eu sou bem católica. Mas na questão de que ela viveu num regime como que eu vivia em Cuba. E ela fala, quando eu saí de lá, ela foi pra Nova York, ela ficava pensando, lá no meu país as pessoas só pensam em comida. Então, os governantes, os totalitários, eles te atacam por aí. Eles tiram a tua liberdade através disso. Uma das coisas é isso, de que você só vai pensar em comida. Você não vai pensar em como vai acabar com ele, em como vai tirar ele do poder. Você pensa em que você vai comer no dia seguinte. Ou pior, que o teu filho, a tua mãe Ou vão vai comer. ter, né? O Ou que vai comer. ter. Exatamente. Então, todas essas ditaduras, elas sempre... A Ucrânia, matando de fome as pessoas, sempre atacam pelo estômago. Agora, uma pergunta. O pessoal fala muito sobre socialismo e capitalismo. E o que eu vejo é que. E não tem problema, a gente sabe que é difícil falar sobre esse tema, né? Elas têm dificuldade em entender, às vezes, o socialismo, o capitalismo. Pra você, o socialismo é a favor do pobre? Não, o socialismo é a favor do autoritarismo e do poder para os chefões. O socialismo, ele é igualdade de pobreza. É isso que traz, é pobreza. Não tem um país aí falam, mas o verdadeiro socialismo, o comunismo não foi colocado em prática. E nunca vai ser porque é utópico. Não é da realidade do ser humano isso. Não é da natureza do ser humano. Tá na natureza do ser humano sair para caçar, desde antigamente, né? Para comer, você tem que sair para caçar. Não tem essa do governo vai fazer por você. Entre mais poder você dá para o governo, para o Estado, menos liberdade você tem. Você vai ficar concentrado na mão. O poder vai ficar concentrado na mão de uma pessoa. E o ser humano é falho, por Sim. natureza. E entre mais poder você dá, naturalmente, ele vai começar a se inflar, até que vai chegar um momento que não vai querer mais largar o osso.
Sim. E aí se instala no poder para sempre. E faz o que quer com você. Então te mata de fome, tira a tua liberdade. E quando você percebe, não tem o que fazer para mudar. Sim. Entende? Porque já. E outra, tem os chefões lá, né? Eles que Tem, mandam, te né? desarmam. A gente vê alguns países da A classe África. rica lá é o exército? Assim, o exército e Fidel, Raul. O Fidel deixou uma fortuna de bilhões de reais comparado com a rainha da Inglaterra. Mas lá você também tem uma classe de empresários que são muito ricos? Ou não? Isso está concentrado ali no poder do exército Não, não mesmo? tem grandes empresários em Cuba. Ah, tem sim. Os filhos Os filhos de de Fidel. Raul, de Fidel, eles têm empresas fora de Cuba, em Europa. E tem muitos contatos com empresários espanhóis. Nossa, tá vendo? São capitalistas total. Eles são. Não, mas posso falar uma Total. coisa? Que do fundo do meu coração eu vejo muitas pessoas que falam em socialismo, mas eu não vejo elas em Cuba. A gente sempre fala isso, André. A Renata falou aqui também. Elas estão em Nova York, elas estão em Miami, elas estão dando voltinha de. Gente, Não, a para Renata. com essa hipocrisia, uma hipocrisia. A pessoa fala, olha, eu sou a favor do socialismo, mas ela tá lá com a bolsa, não sei o que lá de marca, Chanel em Nova York e tal. Por quê? Porque ela quer favorecer um sistema atrás dela. Né? Ela quer se favorecer de um sistema também que tá atrás dela. Agora, o embargo, na sua opinião, o embargo de Cuba é o responsável pelo país passar fome? Como muitos não, falam essa por questão aí? também de rico não querer defender esse sistema, muitas vezes é porque não quer que o outro cresça. Só quer estar ele com essa vida boa e quer que os outros fiquem na mediocridade. Tem essa questão também. E a Renata, ela já foi no meu Instagram uma vez, que eu postei um vídeo, e ela falou assim, eu pago a passagem para essa pessoa. Ah, ela Eu falou aqui pago, também. eu juro, eu pago pra você. Entra em contato comigo, mas você tem que ficar no mínimo, acho que 4 anos em Cuba. Morando como um cubano, com caderneta. Porque turista Não não é respondeu, diferente, não né? respondeu a Renata, a pessoa. Porque E turista ela é paga, diferente, viu? A né? Renata, ela pagaria. Ela paga, porque a Oh. Renata Barreto de boba não tem nada, inteligentíssima e tem grana, tem money. Agora, assim, um beijo pra ela, muito simpática, a gente Beijo, adora a Rê. Renata. Ela é muito incrível. Agora, assim, e ela falou muito sobre isso, ela entende muito sobre isso. E, Entende. assim, a gente aprende muito, né? Agora, por exemplo, a vida de um turista, lá, por exemplo, o André falou, eu pensei em ir pra Cuba, tudo. É totalmente diferente, né? Quem vai pra lá como turista fala, é um país maravilhoso, tudo. Não, né? e o embargo, te respondendo, que é uma coisa muito boa para falar, porque tem muitas narrativas em cima disso. O embargo não impede Cuba de comercializar com outros países. A única cláusula é o seguinte: Cuba tem que pagar em cash. E Cuba não quer. Porque Cuba tem fama, o país tem fama de caloteiro. Sim. Então, pedem empréstimos que nunca são pagos. E usam dessa narrativa de que, o embargo atrapalha a economia em Cuba, aí não tem dinheiro e papapá. Então, eles aproveitam para dar calote nos países. Aqui no Brasil, deram um calote de bilhões de reais, né? Através do BNDES. E outra coisa o governo americano e o cubano, eles têm parceria. Um dos principais parceiros econômicos de Cuba é os Estados Unidos. E quem alimenta os cubanos é o imperialismo yankee. Mais de 85% dos alimentos que entram em Cuba são dos Estados Unidos. Eu já postei foto do frango, que era da Carolina do Norte, se não me engano. Mas qual o interesse dos Estados Unidos? Você imagina em ter essa parceria com Cuba? Olha, eu acho que a ditadura em Cuba não caiu por uma das questões é essa, de que não interessa para os Estados Unidos acabar com a ditadura em Cuba. Para eles, tanto faz. Né? Pelo Entendi. contrário, Cuba, antigamente, antes da Revolução, competia com os Estados Unidos. Cuba era um país super avançado, era uma potência mesmo. Era, a TV a cor, linha rodoviária, surgiu em Cuba. Então, não interessa para os países atualmente acabar com a ditadura porque Você falou até- não oferece nada. E antigamente era uma grande concorrente para os Estados Unidos. E outra coisa, os Estados Unidos não vai deixar o povo passando fome. Sim, Não. claro, com Né? certeza. Então, mas por trás dos panos tem uma Tem relação muita aí. escuridão, muita coisa, Exatamente, né? Exatamente. Que eu sou completamente contra, acho um absurdo. Zoe, Mas- você é uma pessoa que se posiciona bastante, né? Você expõe a realidade de Cuba, mas alguns familiares seus estão lá em Cuba ainda. Por você se posicionar aqui no Brasil, de certa forma, o governo de lá já mirou o olhar pra você aqui? A sua família lá sofre algum tipo de repressão? Quando eu comecei, em 2016, na época do impeachment da Dilma, eu tinha 16 anos, meu avô falou que já tinham perguntado de mim.
uma pessoa lá do regime perguntou: "Ah, tua neta, eu vi ela na internet, né, tá falando de Cuba". Aí meu avô falou assim: "Ah, mas faz muito tempo que eu não falo com ela. Ela teve que mentir". Agora, como eu ganhei muita projeção, eu acho muito difícil eles quererem fazer alguma coisa com os meus avós, porque vai se fazer conhecido aqui, eles são muito discretos. Entre menos escândalos envolvendo eles, melhor, né, porque aí conseguem fazer todas as coisas que fazem por trás dos panos, tráfico de É arma, isso que eu ia falar, deve ter droga. muito tráfico ali, lá, né? Exatamente. E quem faz essas coisas quer se manter, né, Escuridão, invisível, totalmente invisível. A gente vê invisível. isso em outros Então eu países, fico né? tranquila com isso, que agora como eu estou com uma projeção muito maior do que quando eu comecei, nada vai acontecer com eles. Comigo aqui no Brasil, eu tenho certeza que tem pessoas sondando, vigiando, porque a ditadura manda infiltrados para Venezuela. Quando o povo se jogou pra rua, na Venezuela, tinham cubanos da inteligência cubana batendo nos manifestantes. Não eram só venezuelanos do exército lá. Tem Nossa. cubanos. E aqui no Brasil, quando aconteceu a manifestação dia 15 de novembro, que eu fui na frente do consulado, e tinham brasileiros se manifestando contra a gente, tipo, invadiram a nossa área e pedimos autorização, estávamos autorizados de fazer a manifestação na frente do consulado cubano aqui em São Paulo, a favor da liberdade de Cuba, apoiando os irmãos cubanos, né, que acabaram não conseguindo sair nas ruas por causa da repressão. Chegamos lá e tinham brasileiros com MST, CUT, essas coisas, bandeirinha de Fidel Castro, falando pra gente sair de lá. Eles querem entender mais de Cuba do que a gente. E tinham cubanos. Isso foi o que me chamou a atenção. Tinham cubanos se manifestando a favor da ditadura. Meu Você Deus. falou. Então, isso só confirma o que eu falo. Que, infelizmente, eu não tenho provas. Então, os esquerdistas falam, mas você não tem provas, quero provas. Então, isso confirma. 3 cubanos lá na manifestação, gritando Viva Fidel. Não, Você acha que eles não absurdo. ganham nada pra isso? Não, com O que certeza. eles estão com fazendo aqui no certeza. Brasil? O que eles estão fazendo no Não, Brasil? eles devem ganhar tudo. Se são né? pró-ditadura Tem que voltar pra lá, cubana. se gostam tanto, né? Não, mas aí é da inteligência. A ditadura cubana tem inteligência, essa inteligência em todos os países. Pode ter certeza. Nos Estados Unidos, Vigiam Brasil, tudo. vigiam tudo. Vigiam Agora tudo. você falou da Venezuela. Venezuela também tem. Nossa, todo mundo fala da Venezuela, né? Atualmente o que está acontecendo, infelizmente. A Venezuela está caminhando para ser o país mais pobre Nossa, da É o América mais pobre, Latina. é É o o mais mais pobre. pobre, já passou até o Haiti. e era se eu super não me rico, engano. né? E ela tem uma riqueza enorme de petróleo. O que você acha que aconteceu na Venezuela? Eles acabaram com o petróleo. Tem ainda petróleo? Tem. Mas mandaram muito para Cuba. E outra coisa é que fecharam a economia. Concentraram tudo, não é? No Chávez, no Maduro. E quando você fecha a economia, sem economia, não tem como gerar riquezas no país. E aconteceu o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Argentina, está acontecendo, na Nicarágua. Quando você fecha a economia, não tem como dar certo. Aí é pobreza total. Como você vai gerar dinheiro? Como você vai gerar riqueza? Investidores não vão querer Não, entrar lá. não, na Argentina, todos saindo. Foram tudo pro Uruguai. Você coloca E no imposto Brasil pros mais também, ricos, né? eles vão Recebemos embora. alguns aqui no Brasil. Os grandes empreendedores, né, os investidores grandes, eles saem. Grandes Aumenta fortunas, imposto, né? fortunas da Argentina foram parar no Uruguai. Porque, meu, você quer tributar o mais rico, o cara fala, beleza, tô indo embora. Vou embora do teu país. Aí fica a pobreza lá. Agora, Você Zoe, acha que algum empresário ia querer ficar investindo na Venezuela? Zoe, a gente, Maluco, né? a gente tava falando de uma guerra civil. Pelo menos a gente vê muita notícia que teve muitas manifestações recentemente em Cuba. O povo foi pra rua, né? Como é que tá essa situação lá hoje? Em julho, pegou todo mundo de surpresa. Por isso que eles conseguiram fazer o que fizeram, que se jogaram pra rua. E foi a maior manifestação de muito tempo, viu? Assim, há muito tempo que a gente não via uma coisa assim. Aí não deu tempo da ditadura se preparar muito. Quando eles conseguiram se organizar, aí acabou tudo. Calaram a boca de todos. Levaram preso, outros desaparecidos. Alguns foram julgados sem o devido processo legal. E pegaram 3 anos de prisão. Uma coisa absurda. Adolescente sendo preso, menor de idade, tá? Uma menina, tem um caso de uma menina que foi presa, levaram para a delegacia, obrigaram a tirar a roupa e fazer agachamento na frente dos policiais, pra ver se não tinha nada. Absurdo. Nossa. Pra ver se não tinha nada. Não, eu fico A indignado. menina tinha 15 anos. Ela gravou um vídeo, eu até postei nas minhas redes e tal. Aí, agora, dia 15 de novembro,
eles marcaram outra manifestação, só que infelizmente eles ficam avisando. E o que eu falo é que não pode avisar, tem que se jogar sem aviso. Porque senão a ditadura se organiza. E foi o que aconteceu. Dia 15 de novembro, uma semana antes, a ditadura já estava se organizando, com o militar na rua, com o exército na rua, policial na frente da casa dos que estavam organizando as manifestações, e não conseguiram sair dia 15. 1 ou 2 cubanos conseguiram sair Mas porque nas se eles ruas. saem, Não tem como. Senão são Tinha presos, são policial na ameaçados. frente da casa. Você não vai sair. É policial armado. O que você vai fazer? Não, eu vou sair, vai levar um tiro. Sim. Agora, Zoe, falando em percentual, vamos chutar aqui. De 0 a 100%, qual percentual da população que apoia esse governo atual lá em Cuba? Ai, é muito difícil, sabe? Porque, como eu te falei no começo, eu cresci com essa coisa de o que você escuta em casa, você não repete na rua. Então, tem muita gente que não apoia, mas que na rua, Tem medo de falar. óbvio. Então, não tem como saber. Tem duas caras, né? Uma coisa ela fala na casa dela, outra coisa na rua. Mas não dá pra negar que cresceu muito os anticomunistas em Cuba. Principalmente com os jovens. O movimento jovem. Porque eles têm acesso à internet, né? A mãe que mora fora coloca crédito. E eles começam a ver a vida de, sei lá, Justin Bieber, Miley Cyrus. Que em Cuba os jovens gostam muito desses artistas. Começaram a falar, caramba, mas que riqueza é essa? Que isso? Aqui os artistas não são assim, né? E começaram a se questionar e a maioria dos que se jogaram pra rua, tanto no dia 11 de julho, quanto no dia 15 tentaram, são jovens. Eu falo que a mudança vai começar com esses jovens. A internet deve estar Essa proporcionando nova isso, né? geração. É a nova geração. Mas tem muito comunista em Cuba, viu? Meu avô, ele é Eu acho que os meio mais idosos, Meu talvez avô, por falta cara. de informação, né? cidadão espanhol, ele Às é meio vezes. comunista. Mas você não acha que isso é falta de informação? Não chegavam informações do exterior pra Cuba? Porque antigamente era tudo via jornal. E Cuba com certeza dominava A jornal, maioria dos televisão. comunistas que eu conheço são pessoas que não gostam de trabalhar. Eu Não imagino, gostam. eu imagino. Tipo, querem ficar sentados e não fazer nada. Ou fazer manifestação pra Realmente. ganhar dinheiro dos outros, Não, né? realmente, é isso. Zoe, Ficam assustados com o trabalho. E é por isso que apoiam. e na sua É visão... ignorância também, mas também é preguiça. E ressentimento, inveja. Essas pessoas têm isso dentro delas, né? Dessa coisa de eu trabalho, mas não consigo o que ele consegue. Aí já vai pra esquerda, fala, não, se eu não conseguir, eu não quero que ele consiga também. Essa E no fundo, é a mentalidade deles, né? E no fundo, o próprio socialista vive do comunismo, me desculpa. Eu vejo aqui, não vou citar nomes, mas eu vejo pessoas na televisão, enfim, youtubers, que falam de socialismo e me desculpa, você vive de capitalismo. Não seja hipócrita, porque Anda de você... jatinho. Vende não sei o quê, não sei o que lá, mas tá lá protegendo o socialismo. Por quê? Não sei. Um dia eles podem responder, Agora, mas... por que não dividem a riqueza, né? Porque é isso que o socialismo Por que prega. não vende Não, um eu jato, quero. começa a andar de Exatamente. ônibus e dá a grana pros mais pobres, né, Zoe? É Mataria muita a falácia. fome de muitos cubanos, viu? Mas às vezes o cara quer isso, ele quer que a gente fique aqui falando, discutindo o nome dele, porque ele ganha muito marketing com isso. O cara vai lá seguir ele pra ver quem é ele ganha mais seguidores, enfim. No final ele gosta. Agora, Zoe, o que, na sua opinião, levou o Brasil a querer emprestar dinheiro pra Cuba, financiar construções em Cuba, e esse dinheiro, só pra vocês saberem aí, seguidores, não voltou pro Brasil. A gente emprestou, financiou Cuba e o dinheiro não voltou. Não, Isso aí vocês foi na pagaram era da duas Dilma, vezes, né? porque o governo cubano, o governo brasileiro emprestou e também foi o... Como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome, gente. Quando você se responsabiliza, se outro não paga. fiador. Fiador. O Brasil participou Deus. como fiador também. E na sua visão, por que Emprestou. isso? O PT. Eu falo É um que o interesse Lula... político? Não, eu Gente, falo desculpa, que o vou ter Lula estralar o pescoço. é jovem aprendiz. Desculpa. Nossa, que agonia. Eu falo que o Lula é jovem aprendiz do Fidel Castro. Eles criaram o Foro de São Paulo, que a primeira reunião foi aqui em São Paulo, por isso o nome. E desde então, esse plano de poder, de vamos construir o socialismo na América Latina. E você percebe, na época que o Foro de São Paulo foi criado, o socialismo estava muito enfraquecido, né? A União Soviética tinha caído, Cuba não tinha mais dinheiro, as pessoas não queriam mais o socialismo. E aí o Fidel o que fez?
Não, vamos criar o Foro de São Paulo, vamos juntar, né, os socialistas da América Latina e fazer reuniões anuais para ver como é que a gente vai, né, melhorando essa situação. Aí foi criado o Foro de São Paulo e basta ver o poder que tem e as pessoas não falam sobre isso. Tem muita gente que pergunta: "O que que é o Foro de São Paulo?". É muito perigoso, porque a agenda do foro tá, eh, ganhando força. Por exemplo, na Nicarágua, todos os partidos políticos que fazem parte do Foro de São Paulo hoje estão no poder. E se não estão, estão tentando chegar lá. Tem um esquerdista no poder. Venezuela, esquerdista no poder. Nicarágua, todas as ditaduras aí da América Latina fazem parte do Foro de São Paulo. E é por isso a força aqui no Brasil. E desde a época dos militares, né? Eu faço uma crítica aí aos militares, que eles abandonaram completamente a educação na época do regime militar. Deixaram por conta aí dos professores, eles não tinham conhecimento sobre Gramsci, né? E vem desde essa época. Então, desde 64 que a doutrinação em sala de aula é muito forte, a desinformação. Então, é geração que vai passando para geração, para outra geração. É Fica 14 todo mundo anos de igual, PT, entre aspas, é né? 14 anos de PT. Não tem como ser diferente. As pessoas, infelizmente, aqui no Brasil, muitas, que eu fico chocada, querem isso para o Brasil. E até me perguntam: "Ah, você gosta de Cuba?". Aí eu lhe falo: "Eu tenho cara de retardada? Se eu gostasse, eu não estaria aqui no Brasil, estaria em Cuba, né? Eu tenho que ser leal às minhas convicções. Se eu acredito que Cuba é bom, eu vou morar lá. Por que que eu vou estar aqui no Brasil? Não faz sentido, entendeu? Eu não vou contra o que eu acredito". Então é muito isso, é a doutrinação em sala de aula. A geração, né? E os Geração em próprios geração. professores, E né? o Você vê que eles professor são vai passando pro meio que aluno. comprados aí também pelo sistema. Agora, Ah, mas essa turma de professores foi formada desde 64, é sim, isso. e aprenderam a mesma coisa, E né? vai Vão passando de passando. geração para geração, é isso. Agora me fala uma coisa, o que eu vejo é que a gente tá tendo um problema grande de liberdade de expressão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Muito preocupante, mas mais preocupante de quem está censurando a gente é como as pessoas estão reagindo. Me assusta. A imprensa. A imprensa fica quieta. O Lula fala que vai regular as mídias sociais. E jornalista, que é quem mais preocupado tem que estar, porque se isso acontecer, eles vão ser censurados total, mas eles não têm essa noção, né? Eles acham que porque eles são pró isso, pró Lula, o Lula vai ser bonzinho quando tomar o poder. E não é assim. Em Cuba, tinha a revista Boêmia, a mais conhecida, a mais famosa de Cuba. E o dono apoiou a ditadura cubana. Ele foi contra o Batista. E quando o Fidel tomou o poder, você sabe como que comunista agradece? Porque eles são ingratos, né? Ele desapropriou a revista, deixou o dono com uma mão na frente e outra atrás, e aí ele conseguiu fugir de Cuba e foi para Venezuela, se exiliou na Venezuela. E lá, passados alguns anos, fez uma carta antes de se suicidar. Ele se matou Nossa. por peso na consciência. Aí pediu perdão ao povo cubano pelo monstro que ele tinha ajudado a colocar no poder. Assumiu, falou abertamente que a revista tinha enganado as pessoas para apoiarem o Fidel, então inventou crimes contra o Fulgêncio Batista, para colocar o povo contra o Fulgêncio Batista. E ele acreditava mesmo no plano de poder do Fidel. E aí, quando o Fidel tomou poder, olha o que aconteceu. Fechou tudo, o cara ficou com uma mão na frente e outra atrás, teve que fugir de Cuba, se matou pelo peso na consciência. E é um exemplo claro do que vai acontecer aqui no Brasil. Porque esses jornalistas acham que não, mas primeiro é com o conservador, que está sendo censurado, que está indo para a prisão por falar, né, por atacar as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Mas primeiro eles, quando calarem a tua boca, eles vão para outro lado. Não pense você que a ditadura, a censura é só de um lado. Começa de um lado. Aí o outro retardado fica aplaudindo. Ah, eu não concordo com ele, então que bom que está sendo censurado. Só que depois chega nele. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então, mais do que o Lula falar que vai regular as mídias, é a imprensa, são as pessoas não fazerem nada. Numa democracia sólida, isso não aconteceria. Se o Brasil fosse realmente uma democracia, esse cara estaria sofrendo um processo agora. Agora, Por ameaça à democracia, né? por que você acha que a imprensa está fazendo isso? Será que é um medo do Bolsonaro que cortou ali alguns benefícios da televisão? Não sei se você tem ciência disso, né? Mas algumas televisões aqui no Sim, o Brasil têm Bolsonaro dívidas cortou. muito grandes, né? O Bolsonaro tirou
alguns E benefícios. as negociatas também dos jornais, enfim, tem tudo isso, né? Mexeu no bolso deles. Com o PT no poder, eles conseguiam fazer todas as negociatas aí, porque o PT também fazia. Mas outra questão é que os jornalistas, eles são militantes. Atualmente, é muito raro você ver um jornal que dá notícia. A maioria dos jornais atualmente milita. É muito Não, difícil. e você vai na É Paulista, muito você difícil. tem que tomar um baita cuidado. Porque assim, você vai na Paulista, eu tava outro dia andando, e assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, Sim. né? Você opina, discorda ou não, mas você não impõe Sim. as suas expressões, você tem que dialogar. E outro dia eu tava com o André na Paulista, a gente até tava num restaurante, eu vi um rapaz passando assim, com uma camiseta escrito assim, vai se... Desculpa aqui, tá, pessoal? Vai se Bolsonaro e você que gosta dele também. Então eu acho que virou assim, uma loucura tão grande. As pessoas saem com pau pra bater em quem tá se manifestando. E acusam a perdeu o gente de diálogo. fazer isso, né? Não, e a gente tem medo, porque, por exemplo, eu não falo a gente aqui, mas eu imagino uma pessoa como você e outras pessoas, né, André, que estão aí expressando opiniões, o medo que elas têm, às vezes, de sair, de repente, vem alguém, sei lá, e bate na pessoa. A Paulista virou assim, infelizmente, que é um lugar que a Sim. gente, que é um lugar importante pra nós, São Paulo, mas virou uma bagunça. Não, e inversão Né? de valores. Porque eles acusam a direita de serem tudo o que eles são. Intolerantes, radicais, né? Agressivos. Eles são isso. Tem um ator agora que atacou um jogador de futebol que é cristão e agradeceu a Deus aí pelo gol, pela vitória, né? E ela atacou. Porque ele não acredita em religião e atacou o religioso. Agora, se fosse o inverso, se fosse a direita atacando a esquerda, aí seria um rebuliço. Nossa, porque a direita é intolerante, mas a esquerda é intolerante. A inversão de valores é muito forte. E isso preocupa muito. Zoe, agora uma pergunta. A gente sabe aí, muita gente fala de Cuba, Estados Unidos, que às vezes tem uma certa rivalidade, né? O governo americano não gosta muito de Cuba. Como é que são as empresas americanizadas, digamos assim? McDonald's, Burger King. Isso existe em Cuba? Olha, o único MEC que tem em Cuba é na prisão de Guantánamo. Que tem a prisão e tem a cidade. Que muitos cubanos, quando triunfou a Revolução, optaram por ficarem desse lado. Do lado dos Estados Unidos. E não quiseram voltar para Cuba do Fidel. E até hoje moram lá. Tem até vídeo no YouTube das lojinhas, das casas, desses americanos que também, né, trabalham lá na base naval e de cubanos. Então, o único MEC de Cuba é nessa prisão de Guantánamo. Eu não sabia, Mas os descobri por um prisioneiros têm trabalho da acesso ali? faculdade. Não, prisioneiro não. Prisioneiro tá preso. Porra. Mas Eu ia falar, pô, eles estão junto- comendo bem Não, lá. mas é porque é grande, é um território grande. Então tem a prisão Sim. e tem a cidade onde os policiais, né, que cuidam lá da prisão moram. E os Sim. cubanos, de antigamente, da velha guarda. Poxa. Agora, uma curiosidade que eu tenho também, que a gente tá falando muito aqui sobre gasolina. Gasolina em todos os países é falado. Como que é a gasolina lá em Cuba? Como é que funciona? É incrível como memória de infância fica. Me veio à cabeça a imagem do meu primo com uma garrafa, que conseguiu um pouquinho de gasolina. Aí tá no pátio lá da casa dele com uma mangueirinha, puxando, né, o negócio e colocando água pra fazer, tipo, render mais, né? Porque é muito difícil conseguir gasolina em Cuba, até porque não tem tantos carros, né? Então a demanda não é muito grande e acaba que não tem gasolina. Então, para render mais, você pega a garrafinha, coloca a gasolina, coloca a água. E caro também. E caro, no mercado, geralmente é mercado negro. Agora, Zoe, e as festas, baladas? Como é que é isso lá? É permitido? Tem bastante. A cultura em Cuba tá muito decadente. Antigamente tínhamos Buena Vista Social Club, Celia Cruz, Willy Chirino. Cuba era um país muito rico culturalmente. Só que esse regime, ele acaba com a cultura. Porque entre mais ignorante as pessoas, melhor para eles, né? Sim. O governo não quer uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa pensante. Eles querem um mais burro, né, total. É mais fácil de comandar a manada, né? Exatamente. Então, atualmente, as músicas que se escutam lá e tal, é tipo um funk aqui no Brasil, que é o reggaeton. Tem muita festa, o cubano é muito festeiro, é muito animado, e eu acho que é uma das causas, um dos motivos que faz com que a gente se mantenha vivo lá. É a alegria do cubano, né? Essa perseverança que o cubano tem.
Lá, os cantores, por exemplo, os artistas, eles sofrem também muita opressão? Tem muita censura no conteúdo que eles fazem, música, enfim. Tem uns artistas que são pro ditadura. Então, para esses, a vida é muito boa, acredite. Aí é viagem para Nova York, É o Miami, famoso capitalismo, né? Europa. Então, eles enganam o povo e ganham muito bem para isso. Mas tem os outros que eles já saíram de Cuba por causa da perseguição. Tem até o grupo Gente de Zona, que fez a música Pátria e Vida. Ganha até o M de melhor música. Que essa música incomodou muito a ditadura. Tanto que a ditadura fez uma música para responder essa de Pátria e Vida. Só que é péssima, né? Péssima qualidade. Os artistas atualmente em Cuba, esses aí de comunistas, são péssimos. Não é porque são comunistas, tá? Porque eu sei reconhecer. Às vezes eu falo, nossa, esse aqui é esquerdista, mas essa música é muito boa. E tem vários aqui no Brasil que eu não vou citar nomes. Mas realmente, em Cuba, atualmente, não tem um artista que se salve. Os bons mesmo já foram embora. Então, a decadência na cultura é muito grande. E me fala uma coisa, o que você acha do governo atual do Brasil? Assusta. Pra gente que saiu de um regime como o de Cuba, ver que é favorável à ditadura do meu país, e não sou favorável como financiador, é assustador. Então, minha família se naturalizou, eu me naturalizei, eu fiz 18, no dia seguinte eu já estava na Polícia Federal fazendo a documentação, fiz campanha, não me arrependo. Aqui no Brasil, depois de 14 anos de PT, você não vai conseguir fazer um milagre de uma hora para outra. Infelizmente, o Bolsonaro, ele vendeu um pouco essa ideia em 2018, de acabou tudo, agora é uma nova era. E ele entrou e viu que não era assim. Não é tão fácil No governar, primeiro né? ano, o Bolsonaro não conseguiu aprovar nada. Por quê? Não vou fazer negociata, não tem papo com esse aqui é corrupto. E aí ele falou, opa, peraí, não vou conseguir aprovar nada. E aí, de que adianta eleger um presidente se ele não consegue governar? Exatamente. Aconteceu isso diz. na Argentina, inclusive, né? Exatamente. Aí criticam, porque você filiou lá no PL. Mas todos os partidos do Brasil, como eu falei no debate que eu participo, não tem um que se salve. Todos têm picaretas. Todos. O PSL, em 2018, você vendia como a maravilha. Olha a facada que deu nas costas do Bolsonaro, né? Traiu o Bolsonaro. Então, não tem um que se salve. O Bolsonaro, ele tem que jogar com as cartas que tem na mesa. E são essas as cartas. O que ele tem que focar é continuar defendendo as bandeiras dele, tentar fazer o melhor que conseguir, não se corromper, como ele foi parlamentar durante anos e anos, não se corrompeu, não tem um processo de corrupção dele. Pelo contrário, tem até um pronunciamento dele na tribuna denunciando aí um esquema na Câmara, né? Que continue nessa linha e que tente ao máximo eleger mais parlamentares. Governador Tarcísio para São Paulo, que é um ótimo gestor. Realmente, ele fez muito, né, pela dos infraestrutura. poucos ministros que não se envolve em picuinha, que não dá trela para a imprensa ter o que falar dele. Não, ele tá focado no trabalho dele. E já São já Paulo, sabemos eu disso. falo que é o coração do Brasil. O coração do Sim, Brasil. São Paulo Se São Paulo para, move o Brasil. para o... É uma hora é o estado que arrecada mais impostos. Inclusive, nem todos os impostos que o São Paulo arrecada são utilizados aqui. São Paulo acaba... Parte dos impostos que são arrecadados em São Paulo vão parar no norte, no nordeste. Exatamente. Então, se São Paulo para todo o país. Então, o foco do Bolsonaro é São Paulo, tanto que ele quase não foi pro PL porque queriam lançar um candidato do Dória. E ele falou, não, eu quero ter meu candidato em São Paulo. E foi com essa condição, uma das condições que ele conseguiu entrar que ele conseguiu fazer com que eles aceitassem e foi pro PL. O Bolsonaro, ele é uma pessoa que vai contra tudo, né, que eu abomino. Ele é muito parecido comigo. Não concordo com tudo, não concordo comigo. Hoje eu tô falando aqui uma coisa, amanhã pode ser que eu não concorde mais comigo. E aí, você muda, né, de pensamento, de normal. opinião. E quando você concorda 100% com alguém, eu falo que um dos dois não tá pensando, né? Então, eu não concordo 100%. Não é perfeito. Fez coisa errada? Fez coisa errada. Errou em algumas coisas, né? Na forma de falar, na forma de se expressar. Ele peca em algumas questões. Mas o principal é que ele não fez corrupção. Isso Que é ele vai verdade. contra a agenda progressista. Ele vai contra tudo isso. Ele é o único presidente que tem coragem de bater na ditadura cubana. Que bate no peito e vai contra toda essa agenda globalista. É o único. Me diz mais um aí.
PSDB, olha aí o Alckmin se aliando com o Lula. É tudo a mesma coisa. Você tem receio que o Brasil possa seguir o caminho da Venezuela, de Cuba? Eu tenho. E acredito que eles não vão largar mais o poder. Porque em 2018, eles não esperavam que o Bolsonaro ganhasse em 4 anos. Então, eles vão fazer de tudo. E o Lula já foi bem claro que ele vai regular os veículos de comunicação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ou Na seja, Argentina né? Já tá querendo ser um aconteceu, ditador Na já no meio Argentina da. aconteceu. E na Venezuela, que é o exemplo mais... É o nosso vizinho. Aí falam, mas o Brasil é muito grande, é impossível acontecer isso. E é 64, como é que aconteceu? Como que os militares tomaram o poder? E é engraçado, né, Zoe? A gente vê algumas pessoas defender a questão do comunismo e eles parecem que não enxergam que todos os países que foram por esse lado estão quebrados ou em vias de quebrar, que a população leva uma vida miserável, né? Então, se você acha que o pobre aqui no Brasil leva uma vida ruim, realmente você tem que pesquisar um pouco mais como é que os pobres e até classe média leva a vida nesses países. Porque a falta de informação, até aqui no Brasil, a ignorância é muito grande. Né, Zoe? Eu falo que eu prefiro ser pobre no capitalismo do que no comunismo. Sem Porque dúvidas. pobreza no capitalismo é classe média em Cuba. Exatamente. Por isso que eu citei a classe média. A classe média em Cuba é Uma pobre. classe média aqui no Brasil é multimilionária lá em Cuba. É muito diferente. É uma discrepância muito grande. E qual é a moeda hoje de Cuba? É moneda nacional de Cuba. Tá. Que é a moeda nacional que não vale nada. O turista que vai pra lá, ele tem Centavos. que utilizar a moeda nacional ou aceita o dólar? Mano? Agora, antigamente era cuco. Que eles vendiam quase pelo mesmo valor do dólar. Era um roubo. Eles lucravam muito. A ditadura, ela nunca faz nada para beneficiar as pessoas. É sempre para beneficiar seu bolso. Aí tiraram, colocaram dólar. E aí só conseguia comprar quem tivesse o cartão de débito com dólar na conta. Aí você recebe o dinheiro, coloca na conta, mas se você quer tirar, porque fala, não quero mais usar o cartão, preciso do dinheiro em espécie, você tira em moneda nacional, não em dólar. Aí você Meu perde Deus. muito dinheiro. Exato. E aí tiraram agora essas lojas em dólar e tem em euro. Tá. Isso vai, né? Começou com dólar, euro. Sempre mirando, né? O alto, o mais alto, né? Exatamente. Agora- São pouquíssimos os que têm acesso. Tem lojas que falam que cubano não entra. Minha avó me falou. Tem Que umas absurdo. lojas que ela falou, não consigo entrar, é só para quem tá no exterior que consegue comprar e mandar pra gente. Meu Deus. Então, eu já gravei um Situação. vídeo mostrando, tô fazendo compra aqui pra minha avó. Aí mostrando os preços, como é que é. E só tem acesso a esse link quem tá fora de Cuba. Então, minha avó, se quisesse acessar, mesmo ela tendo os créditos no celular pra acessar, não tem acesso. O cubano Fechado. não tem acesso. E aí eu me pergunto, o que que eles estão ganhando com isso? Mas com certeza, alguma coisa eles estão lucrando com esse site aí que a gente faz compras. Não, sem dúvida. Bobo eles não são. Não. Isso aí a gente tem certeza. Você acha que essa questão do lockdown, Nossa fica em Senhora. casa, né? E economia a gente vê depois, é o grande aliado, é o grande culpado do que tá acontecendo hoje na economia? Não, com certeza. Querem jogar a culpa no Bolsonaro, mas o Bolsonaro sempre falou: não pode fechar a economia. Se fecha a economia, o comércio quebra. Quantas pessoas quebradas tem hoje no Brasil, passando fome? Quantos desempregados? Você vê a hipocrisia deles. Agora, você acha que no Brasil tem muita doutrinação também nas escolas? Total, total. Eu fiz ensino fundamental, médio, e tô fazendo faculdade. Ano que vem, graças a Deus, eu me formo. Se Faculdade Deus do quiser. quê? Direito. Legal. Se Deus quiser. Sua Na cara, né? faculdade, eu aprendi a ignorar o que eles falam em sala de aula para não ganhar rugas e eu não me estressar. No ensino médio, no ensino fundamental, eu passava muita raiva. Tanto que eu comecei a gravar vídeo no ensino médio por causa de uma professora que falou que o sonho era se aposentar e ir morar em Cuba com a aposentadoria. Aí teve uma vez que um professor chegou, professor substituto de matemática. Olha isso, nada a ver. Nada a ver, matemática com o assunto que ele começou a tratar na sala. Falando de Cuba. Entrou já, Cuba, blá, blá, blá. Aí a turma começou a dar risada. Aí ele olhou, o que vocês estão rindo? Aí ficaram me olhando, o que vocês estão olhando? Aí, professora, ela é cubana. O cara calou a boca automaticamente
e falou, não, vamos começar aqui a aula do dia. E começou a dar aula de matemática, pra vocês verem. Por quê? Porque ele calou a boca. Porque ele sabe que o que ele estava fazendo em sala era erradíssimo. Eles usam do poder que eles têm em sala de aula, de como o aluno os vê, né? Nossa, o professor, né? Eles... Para o aluno, o professor é um deus em sala de aula. É autoridade. Né? Exatamente. É tipo pai em casa, pai e mãe. Eu pelo menos, eu sou muito influenciada pelos meus pais, pelas ideias dos meus pais. Acho que é uma coisa normal, né? E em sala de aula é com o professor. Então, o professor usa disso para doutrinar os alunos em sala de aula. Ficam falando de Bolsonaro, genocida, essas questões que não tem nada a ver com... Por isso que tem tanto analfabeto funcional no Brasil. Por isso que vão no Enem, esse ano, agora eles estavam reclamando. Estava muito difícil a prova. Claro, foram questões mais técnicas. O que eles querem colocar nas provas? A ideologia de gênero, travesti, feminismo... Coisas que, na faculdade, pra que vai servir isso pra tua vida? Sala de aula foi feita pra você aprender sociologia, história, matemática, português. É isso que tem que aprender em sala de aula. Aí os alunos saem do ensino médio sabendo sobre a diferença de travesti pra transexual, pra gay, porque não sei o quê, mas não sabem interpretar um texto. Sim, não adianta nada, né? E isso A até teve redação uma desse repercussão, ano- né? Que o Enem parece que foi pra uma votação, deu um rolo, né? Parece que A os redação professores desse ano tiveram que ninguém mudar. entendeu o que era. Parece que todo mundo teve que mudar, os professores... Saiu isso, né? Que os professores tiveram que mudar as perguntas, e aí os professores se uniram. Deu um bafafá grande Aí esse falaram que o negócio do Enem. Bolsonaro interferiu. Mentira. Mentira. Se o Bolsonaro tivesse interferido, não teria tanta questão sobre Marx. Não tenho nada contra colocar em Marx. Pelo contrário, tem que conhecer o inimigo, tem que estudar o inimigo. Mas não colocam nenhum filósofo da direita. Nenhum. Mises, Olavo. Não colocam nada disso. Então só colocam um lado da história como o certo e abominam o outro lado. Eu sou completamente contra. Se o Bolsonaro tivesse interferido mesmo, com certeza as questões teriam sido bem diferentes. Mas eu acho que ele tem que interferir mesmo. Ele tem que tirar. Não tem que colocar direita ou esquerda. Acho que ele tem que dar os dois lados. Ele tem que interferir, sim. Como a esquerda interferiu todos esses anos. Ele tem que Sim. acabar com essa doutrinação. As crianças estão lá para aprenderem a interpretar. Para terem uma base para entrar na faculdade. O que você acha? Quantos analfabetos entram na faculdade, minha gente? Você forma sem saber nada. Você não acha que, na sua visão, tá muito... assim, a gente tá falando de temas que são muito agressivos para alguns pais e mães. Por exemplo, falar sobre impor, né? Às vezes alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre essa questão toda que a gente tá vendo. E querer... Eu vejo que os pais e as mães, muitas vezes, eles se sentem constrangidos, né? Porque a criança vai pra escola hoje e tá aprendendo temas que talvez não é a hora da criança aprender. Você concorda ou não com isso? Sim, a patrulha do politicamente correto é muito forte. Então, os pais, infelizmente, se sentem incomodados, mas se sentem atados. O que a gente faz? Vai na escola, mas aí meu filho vai ficar taxado e aí a professora vai dar nota baixa. Tem muito isso, infelizmente, né? A patrulha aí. E cada vez mais as pessoas aí da esquerda usam do discurso de racista, porque você é homofóbico. As pessoas têm muito medo do cancelamento. Sim, né? com certeza. muito. Então, você falar, eu sou contra, falar sobre sexo em sala de aula já te faz ser um pai péssimo. Eu vejo muito post sobre isso. Não, mas professor tem que ensinar mesmo, por isso que as meninas estão engravidando. Não é dever do professor ensinar sobre essas coisas. Quem tem que ensinar é mãe e pai. Pois que ideologia comunista, socialista, ela prega muito isso de acabar com a religião, acabar com a família. Porque o Estado, eles querem que o Estado controle a mente das crianças. E é isso que eles fazem em sala de aula. É através dos professores que essa ideologia, né, se enraiça. Quadro ping-pong que nós vamos colocar a Zoe na parede. Seguinte, Tô com medo. as perguntas são diretas e retas. E eu já vi que você é uma mulher direta e reta. Então a gente faz um quadro que você vai escolher o A ou o B. Certo? Tá. Estamos juntas nessa? Tá. Olha lá, vamos lá aqui. Quadro ping-pong. Vamos lá. Qual o país que mais ameaça a democracia no mundo? Estados Unidos ou China? China, Qual a pior ditadura hoje? Coreia do Norte ou Cuba? Coreia do Norte,
Brasil está mais próximo de Cuba ou dos Estados Unidos no geral? Cuba. De 0 a 10, qual nota você dá para a saúde de Cuba? 0. Então tá aqui. Direta e Viu? reta, não tem penso, conversa. eu não penso. Sincera, é isso aí que a gente metralhadora. gosta. Falando em pior ditadura, Zoe, você viu lá na Coreia do Norte que aconteceu? Tem um seriado, até vou deixar aqui na tela, nosso editor. Tem um seriado chamado Round 6. Sim, eu assisti. Você assistiu? Nossa. Então fez muito sucesso, é da Coreia do Sul, porque lá tem Coreia do Sul e Coreia do Norte. Foi um seriado que ficou recorde, Netflix ganhou uma baita de uma grana, um seriado da Coreia do Sul, tá? E aí o pessoal da Coreia do Norte queria assistir. Só que lá o país é tão fechado, a ditadura lá é tão feia que não pode entrar esse tipo de... Só pode assistir a televisão deles lá nacional, Cuba do também. governo, né? Em Cuba também. E aí o que acontece? Um cara no mercado negro levou uns DVDs e vendeu para alguns estudantes para assistir esse Round Em 6. Cuba acontece isso também. A polícia lá, o exército, não sei, da Coreia do Norte, descobriu. Sabe o que fizeram? O cara que vendeu no mercado negro foi condenado à morte, parece. Sério? E o estudante, o que comprou, prisão perpétua. Meu Deus. Pra você ver o nível de ditadura que tem na Coreia do Norte. É algo absurdo. Nosso editor aqui tá vendo, aqui também tá balançando a cabeça positivamente, é porque ele viu a notícia. Olha, Gente, a quando coisa lá... Eu acho que nada vai me surpreender. Vem uma coisa dessa e consegue me surpreender. E lá em Cuba, que então, é loucura. só a TV deles lá, né? Do governo. Sim, mas em Cuba, na minha época, por exemplo, o RBD. Em Cuba não passava. Mas eu assisti, os seguidores me perguntaram, como um dia eu postei, acho que mês passado, uma música, eu cantando de RBD. E aí, em Cuba tinha RBD? Aí é por causa das minhas amigas, que o pai trabalhava fora de Cuba, num programa parecido com o Mais Médicos, na Venezuela. E aí ele saía e conseguia, e levava pendrive pra gente, aquela memória, sabe, com 500 Sei. gigas e tal. E levava novelas, séries pra gente assistir. E até música. Porque a gente não tem acesso a, tipo, a música do momento. Vou lá pesquisar. E a rádio entendeu? também é rádio do governo lá. É tudo do governo, é tudo. Então é tudo 100% Empresa controlado. estatal, Que absurdo. 100% controlado. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente fez uma entrevista com essa mulher admirável. Eu já tava de olho no Instagram dela. Eu acho você fantástica. Acho que você Obrigada. tem atitudes, assim, de mulher decidida. Eu acho que a autenticidade hoje é uma coisa muito rara de se ver. E eu, se fosse você, E- pensaria na política aqui do Brasil, que você tem chance, hein? Ai, meu Deus, todo mundo fala isso. Tá vendo Eu aí? tenho- Vamos começar cara. aqui no canal. Coloca aqui embaixo. Vamos colocar a Zoe como deputada, como o quê? Coloca aqui embaixo o que vocês gostariam que ela se candidatasse aqui no Brasil. Ai, gente, eu sou muito nova, eu tenho 22. E eu tô agora construindo uma coisa que eu queria muito, que é carreira na comunicação. Meu olho brilha quando eu Mas falo dá pra você disso. fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas eu acho que quando você entra na política, aí você vira político e é pra ser uma pessoa que depende da política pra sobreviver. Eu quero criar... Minha melhor amiga, Bia Kisses, Eu sei ela que é. foi procuradora durante 24 anos. Ela fez uma carreira brilhante. E agora decidiu entrar pra política. É isso que eu quero. Eu quero fazer uma carreira fora e depois entrar. E, tipo assim, se eu não ganhar a eleição, tudo bem. Não preciso disso. Eu fiz porque realmente achei que era minha missão ajudar o país. Eu quero isso. Não quero falar, meu Deus, se eu não ganhar a eleição, do que eu vou viver? Não, Entende? É ruim. E eu acho que eu tenho que amadurecer mais, porque tem que ter jogo de cintura pra saber lidar. Mas lá sabe dentro, de uma coisa que entende? você falou? E eu sou uma pessoa muito sincera, muito reta. E você tem que ter jogo de cintura na política. Mas sabe uma Isso coisa com que você idade falou? você Antes adquire. de eu finalizar, eu vi o que você falou sobre a fé. Uhum. E essa fé que você tem vai te movimentar e vai te levar, pode ter certeza, para muitos lugares que você ainda não sabe, mas que estão lá, que vão te abençoar muito. E escreve isso, depois você volta aqui e você me conta. Gente, foi um Ai, prazer te amém. entrevistar, Zoe. Você é incrível, uma menina simpática. Você é uma mulher menina, né, André? Com certeza. E Zoe, dê o seu recado final e aonde encontrar a Zoe nas redes sociais. Gente, primeiro, muito obrigada. Amei estar aqui com vocês, André, Carol. Muito obrigada pelo carinho e amém que essas suas palavras aí. Ai, tomara que dê tudo certo mesmo na minha vida aí.
eu continuo fazendo o que eu faço, que é alertar as pessoas, né? E eu saí de um país ditatorial e nunca pensei que eu estaria aqui hoje, dando essa entrevista pra vocês, ou trabalhando, hoje eu trabalho, dando a minha opinião, falando sobre tudo, criticando, fazendo questionamento. Então, pra quem nasceu em Cuba, nunca que imaginei que hoje eu estaria onde estou hoje. E eu sempre falo nas minhas palavras finais sobre liberdade, que pra mim é a coisa mais importante que tem na vida. O Bruno perguntou o que é mais importante, vida ou liberdade? Eu falei liberdade, porque sem liberdade não há vida. E esse é o meu recado final. Prezem pela sua liberdade. Não votem em candidato que quer censurar a sua liberdade. Parece uma realidade distante, mas quando chega e já está implementado, é muito difícil você voltar, né, a ter a sua liberdade. Então, vote consciente. Não é fazendo campanha aqui, mas é um alerta realmente, porque a esquerda no Brasil é muito forte. Para quem saiu de uma ditadura é muito assustador isso. Vocês me acham na internet Zoe Martins, Zoe Martins com Z no final, no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e no Instagram Zoe Martins 05. Peraí, só pra gente ver. O Instagram é @ZoeMartins com Z, sem nada. 05. 05, mas a gente também vai deixar. Todas as redes são iguais. No YouTube é Zoe Martins, né? Ah, tá. No Vamos Twitter, deixar o link Zoe aqui Martins embaixo. 05. Pessoal, pra você encontrar a Zoe aqui, bom, no YouTube, pra quem tá no Spotify, também vai até o YouTube. Vai estar aqui embaixo na descrição todos os contatos da Zoe. Zoe, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais Muito uma obrigada. vez. Claro, e também dá o seu like, tá, gente? Porque vocês são maravilhosos e maravilhosos. A gente sabe que você vai dar o seu like. E, gente, se inscreve. O canal tá aqui. A gente traz isso aqui pra você. Tá bom, meu amor? E comenta aqui embaixo o que você achou da entrevista. A gente tá aqui de coração aberto, com respeito. Pra você aí, fazer o seguinte. Voa Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo de luz. E Até a vocês próxima. vão me ajudar a Investir! O pessoal que tá assistindo, cobrem eles. Beijo.